A imagem é simples e, por isso, é perigosa. Um frame congelado, uma legenda em caixa alta e a frase que sempre aparece junto, como um carimbo apressado. Os Simpsons previram 2026. Se fosse sólido, por que só aparece em pedaços, nunca completo? Por que a prova quase sempre vem em recortes curtos, fora de contexto, como se o resto do episódio fosse inconveniente? E por que esse tipo de previsão reaparece com força justamente quando o calendário começa a apertar? 2026 ainda nem chegou, e mesmo assim, já existe gente falando como se tivesse assistido ao futuro em câmera lenta. O registro da internet indica um padrão conhecido. Quando um ano carregado se aproxima, as previsões se multiplicam, nem sempre porque surgiram fatos novos, mas porque surgiram medos novos procurando uma história para morar. E aí acontece a troca silenciosa. Ficção vira documento. Um desenho vira fonte. Um recorte vira evidência e qualquer coincidência começa a soar como aviso. O problema começa num ponto pequeno, quase invisível. Muita gente confunde prever com encaixar depois. Quando alguém diz está no episódio, a pergunta certa não é sério. A pergunta certa é qual episódio, qual temporada, qual cena inteira e cadê o que vem antes e depois? Porque aqui não entra uma lista de acertos para colecionar. Aqui entra uma investigação. E a primeira pista quase sempre é a mais suspeita. O caso 2026 raramente começa num episódio. Ele costuma começar numa postagem, um vídeo com poucos segundos, uma imagem comprimida até perder detalhe, uma cor estourada para esconder emenda e um texto pronto que faz o serviço no lugar da prova. Ninguém quer que você veja isso. Só que, quando se olha com calma, aparecem sinais discretos. Fonte de legenda que não bate com o padrão. Qualidade que muda de um frame para o outro. Bordas esticadas como se alguém tivesse adaptado um formato antigo para parecer atual. E o detalhe mais revelador. O contexto some. Sempre some. E aí entra a parte que quase ninguém faz. Em vez de discutir se parece real, vale rastrear de onde saiu primeiro. Quem publicou antes de todo mundo? Qual era o título original? Se existe o trecho completo, com o diálogo inteiro, ou se só existe o pedaço que prova demais. Falsificações vivem de velocidade, não de contexto. Elas precisam que ninguém pare para comparar a temporada, estilo de animação, áudio, continuidade. Elas precisam que a mente complete o resto sozinha. E o truque funciona ainda melhor quando a série já acertou algumas coisas antes. Porque aí a crença vem pronta. Se acertou no passado, então deve estar acertando agora. Só que o passado tem um tipo de acerto que não exige profecia. Existe um acerto que parece sobrenatural, até alguém lembrar do óbvio. Tecnologia raramente nasce do nada. Ela nasce em protótipos feios, em patentes esquecidas, em laboratório, feira, indústria, tendência de consumo. Quando uma série coloca um relógio no pulso fazendo o que, anos depois, vira rotina, isso pode soar como vidência, mas pode ser outra coisa. Observação de trajetória, um exagero bem calibrado, uma aposta em algo que já estava no ar, ainda invisível para o público comum. Isso derruba metade do mistério. Prever um gadget não exige bola de cristal. Exige farejar tendência como quem fareja fumaça antes do incêndio. Só que há um tipo de previsão que pega mais pesado. A que não depende de produto. Depende de medo coletivo. Doenças em histórias sempre foram fáceis de escrever. Um espirro, um boato, uma cidade em pânico. E pronto, nasce um episódio com placas, correria, culpa espalhada e confusão organizada. Há relatos de cenas antigas em que uma gripe aparece como ameaça em Springfield. Depois, anos mais tarde, quando uma pandemia real marca o mundo, esse tipo de recorte volta como se fosse aviso enterrado. O frame reaparece, a legenda reaparece. E a conclusão chega sem pedir licença. Eles sabiam, só que a mente faz um movimento perigoso. Ela olha para algo parecido e transforma em igual. Ela apaga diferenças e cola contextos. E quando percebe, já está dizendo isso é exatamente aquilo. Mesmo quando não é o acaso da alergia em quem precisa de explicação para tudo. E epidemias, infelizmente, nunca foram uma ideia rara na história humana.
Ficção que retrata a doença pode estar prevendo um evento específico, ou pode estar encenando um padrão humano que se repete de tempos em tempos. E aqui aparece uma pergunta que incomoda porque é simples. Se tanta coisa parece previsão, por que as pessoas lembram só das coincidências e esquecem do resto? A resposta costuma estar no jeito que a memória trabalha. Ela é elegante e preguiçosa. Ela salva o que da história e descarta o que atrapalha. Ela transforma um acerto em prova e um erro em silêncio. Se uma previsão acerta, aquilo vira compilado, vira thread, vira vídeo com música tensa. Se uma previsão erra, ninguém faz coleção. O erro some como se nunca tivesse existido. E aí nasce a ilusão de que só existem acertos, como se o desenho fosse um radar perfeito, quando, na verdade, é um arquivo gigantesco de situações possíveis. Milhares de episódios, milhares de piadas, milhares de exageros. Se algum pedaço encaixa, parece milagre, mas não é magia. É estatística disfarçada de surpresa. E tem um detalhe ainda mais silencioso. Quem assiste não consome só o episódio. Consome o episódio depois de ouvir que ele é profético. Isso muda tudo, porque a mente já entra procurando um sinal. E quando se procura sinal, qualquer ruído aprende a aparecer mensagem. É nesse ponto que aparece o acerto mais barulhento, o que muita gente usa como martelo final. A política, existe uma cena antiga que circula há anos como prova suprema. Um futuro com liderança nova, um país quebrado, tenso, dividido. Um nome que na época parecia piada grande demais. Até a realidade decidir imitar a piada. A pergunta que quase ninguém quer ouvir é diferente. Foi previsão ou foi a humanidade sendo previsível? Porque na política, o improvável tem currículo. Crise, promessa impossível, polarização salvador, improvisado espetáculo virando governo, nada disso é novo. Só muda o figurino. Então talvez a série não tenha previsto um nome. Talvez tenha previsto uma mecânica. A mecânica em que, de tempos em tempos, a realidade compete com a paródia e tenta ganhar. E se essa mecânica continuar acelerando, 2026 não precisa de um episódio específico para assustar. Basta uma faísca. E existe uma faísca que já está em todo lugar. Inteligência artificial não é mais ficção. Ela já mora no bolso, no trabalho, no atendimento, na decisão automática, no texto, na imagem, no filtro que escolhe o que aparece. E nos desenhos, ela costuma vir com um rosto, um robô, um ciúme, uma máquina literal demais. Um sistema que interpreta a ordem do jeito mais perigoso possível. Isso é engraçado por alguns segundos. Depois vira desconfortável, porque no mundo real, o problema raramente é a máquina querer alguma coisa. O problema é a máquina obedecer sem contexto, uma instrução mal escrita, um objetivo errado, uma brecha numa regra, uma otimização feita por pressa. E o sistema faz exatamente o que foi pedido, só que com consequências que ninguém quer assinar. Há previsões e estimativas de que agentes e automações vão grow muito nos próximos anos. E quando cresce rápido demais, a pergunta não é se vai falhar, é onde vai falhar primeiro. O susto não é consciência, é dependência antes de segurança. É o mundo virar refém de sistemas que quase ninguém entende por inteiro. Enquanto todo mundo olha para as máquinas, outra obsessão antiga volta com força: o céu e a vontade humana de transformar o espaço em palco. O espaço sempre foi vendido como silêncio, mas nos últimos anos ele começou a parecer vitrine. Lançamento vira evento, contagem regressiva vira entretenimento, foguete vira foto histórica com legenda pronta. Antes era bandeira, agora também é marca. E quando marca entra em cena, o objetivo fica duplo: explorar sim, mas também ser visto explorando. Por isso 2026 vira um ano perfeito para boato, porque existe uma sensação no ar de que marcos estão sendo preparados. Planos, missões, promessas, anúncios. E quando o público sente que algo grande está perto, começa a procurar sinais em qualquer lugar, inclusive onde não deveria. Só que existe uma ameaça que não precisa de marketing para dar medo, ela só precisa existir. Uma pedra no escuro. O céu não faz acordo com ninguém. E de tempos em tempos,
A ideia de cometa e asteroide volta como medo universal. Não porque seja provável, mas porque é possível. E possível nunca vira conforto. Em histórias, o impacto é só metade do terror. A outra metade é a reação. Quem se une é quem se esconde. Quem tenta comprar um lugar seguro, quem finge que não é com ele. Esse tipo de episódio não prevê uma rocha específica. Ele prevê o comportamento humano quando percebe que não tem controle. E talvez seja por isso que cola tanto na cabeça, porque ele não fala do espaço. Ele fala de gente. Agora entra a parte que costuma estragar a festa de quem gosta de profecia pronta. O checklist, o método simples de separar mistério de montagem. Se existe uma previsão dos Simpsons para 2026, ela deveria aguentar perguntas básicas. Qual é o episódio? Qual temporada? Qual título? Cadê a cena completa? Cadê o diálogo inteiro? Cadê o antes e o depois? Porque é no contexto que a profecia costuma morrer. Muita previsão funciona só enquanto é curta. Só enquanto cabe num recorte. Só enquanto não dá tempo de perceber que era piada, exagero, sátira ou simplesmente um encaixe preguiçoso. Outra pergunta simples também expõe muita coisa. O boato mudou com o tempo? Hoje é 2026, amanhã vira 2027. Depois vira era para ter acontecido, mas esconderam. Quando a data escorrega, o mistério raramente está no desenho, está na estratégia. E aí chega a virada que incomoda. Talvez a previsão 2026 não seja uma cena escondida. Talvez seja um espelho do medo de 2026. E ao tomando espaço demais. Crise política que não termina. Tecnologia mandando mais do que deveria. Um céu, lembrando que a humanidade ainda é pequena. Por isso, a história cola. Ela não precisa ser comprovada para funcionar. Basta caber num repost para virar verdade. O que sobra, depois de juntar essas peças, não é uma profecia limpa. É um mecanismo. Uma série grande, o bastante para acertar algumas vezes. E uma internet rápida, o bastante para transformar qualquer encaixe em destino. Então, 2026 não precisa ser o ano em que um episódio se cumpre. Pode ser o ano em que o mundo decide, em massa, que toda coincidência é sinal. E quando isso acontece, a realidade começa a ser interpretada como se já tivesse roteiro. Se este tipo de investigação prende, vale um gesto rápido e simples. Inscrever-se no canal, deixar o like, ativar as notificações e comentar qual previsão parece mais armadilha ou qual tema deveria virar o próximo arquivo proibido. Porque a pergunta final continua semi-aberta, do jeito que não deixa dormir rápido. Se todo mundo entrar em 2026 caçando sinais, quantos sinais vão ser encontrados? E quantos vão ser fabricados?